Bem, queridos pais e graça, aqui é o pastor Daniel Nascimento e este é mais um momento ao pé da cruz. Eu quero responder rapidamente uma pergunta que me foi enviada pelo WhatsApp. Se você tem a sua pergunta aí, está o WhatsApp passando aí embaixo, você pode nos enviar a sua pergunta bíblica. E a gente vai tentar aí, não só bíblica, mas de qualquer cunho de pergunta, você nos envia e a gente tenta responder aí para você. Nos enviaram uma pergunta esses dias sobre se a sombra de Pedro curava. O texto é Atos capítulo 5, versículo 15 e 16, que diz assim. Eu vou ler o texto aqui. Também das cidades circunvizinhas, concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. O versículo 15, que é o contexto, isso aqui diz assim: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e punham em leitos e em esteiras, para que, ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Também das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Queridos, para entendermos bem esse texto, quando as pessoas nos perguntam isso, eles querem saber se há uma possibilidade de a sombra de alguém hoje curar alguém. Isto é o que é mais usado nos meios neopentecostais, e muito meio pentecostal também usa muito esse texto aqui para tentar dizer que a sombra de alguém está curando outra pessoa. Uma coisa a gente tem que observar quando a gente vai ler a Bíblia, é que existe na Bíblia dois tipos de texto: o texto descritivo e o texto prescritivo. O texto descritivo é o texto que descreve e narra um acontecimento. Isto é, ele conta uma história, algo que de fato aconteceu. É verdade que aconteceu aquilo, mas não quer dizer que vai acontecer outra vez. Você quer uma prova de questões descritivas da Bíblia? Olhe bem o Velho Testamento. Deus abriu o Mar Vermelho, é descritivo, não quer dizer que ele vai abrir o mar outra vez. Você nunca viu nenhuma doutrina ou um doutrinador dizendo: não, vamos ali na praia de Boa Viagem, ou vamos ali no Espírito Santo, que eu vou tocar no mar e o mar vai se abrir. Eu gostaria desses pastores que gostam de dizer que a sombra deles cura as pessoas, se eles vão lá na beira do mar, tocar no mar lá para o mar se abrir de novo. Vamos lá, eu vou com você lá filmar esse acontecimento, eu gostaria de ver, porque é texto descritivo. Um outro sim, Jonas no ventre da baleia. Eu não vejo testemunho ou testemunho, né? Nenhum de pastor dizendo que foi engolido por um peixe. Eu não vejo isso. Então, olhe bem uma coisa, isso são textos descritivos. Está descrevendo algo que de fato aconteceu, mas não serve como doutrinação para a igreja. Isto é a questão. Você não vai ver alguém dizendo assim: gente, vamos fazer a campanha do Jonas no ventre do peixe, vamos lá para o mar, que um peixe vai engolir a gente vai passar 3 dias lá para depois sair. Não tem como, querido, porque isto é texto descritivo, apenas está contando uma história. Um outro sim, a história de Esther. Você vê aquele jejum muito usado, que o pessoal tenta fazer doutrina aí, dos meios neopentecostais, pentecostais e assim por diante, tentam fazer muito isso, o jejum de Esther, o jejum de Daniel, os 21 dias de Daniel, tão famoso aí, que comeu legumes e tudo mais. Não é doutrinário, querido, é descritivo. Então tome muito cuidado com a questão descritiva da Bíblia, tá? E um outro texto, que é o texto prescritivo. O texto prescritivo são textos que foram ordenados expressamente. Exemplos: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Isto é texto prescritivo, ele está dando uma ordenança direta para a igreja. Um outro sim, a Santa Ceia, 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor que também vos ensineis. Esse texto é prescritivo, esse texto é nosso, é doutrina, é coisa doutrinária. O livro de Atos dos Apóstolos inteiro, do capítulo 1 ao capítulo final de Atos dos Apóstolos, ele é um texto descritivo, inclusive o Pentecoste. Ele é um texto, me perdoe, ele é um texto descritivo, tá? E inclusive o Pentecoste de Atos 2 é descritivo. Se nós cremos nos dons, nós vamos ter que crer nos dons baseados nas epístolas de Paulo, que são, em sua maioria, prescritiva. Então, o que acontece em Atos dos Apóstolos é descritivo. Se a sombra de Pedro está curando alguém, eu gostaria que este alguém tivesse também a mesma autoridade de matar mentiroso dentro da igreja, como aconteceu em Atos 5, quando Pedro chegou
para Ananias e Safira e disse: mentiste contra o Espírito Santo, morra agora. Isto não aconteceu em nenhum momento depois disso na história da igreja. Nós não vemos nenhuma coisa desse tipo acontecendo. Então, querido, o que acontece no livro de Atos? São textos descritivos e não prescritivos. Tome muito cuidado. Dom de apóstolo e assim por diante, isto são todos textos descritivos. Então, quando a gente for ler a Bíblia, temos que fazer essa ressalva aqui. Então, pastor, a sombra de Pedro curava ou não curava? Sim, a sombra de Pedro curava. Está no texto, está aí no versículo 16, capítulo 5, versículo 15 ao 16, está aí dizendo que a sombra de Pedro curava, mas era de Pedro, não a de Daniel e nem de qualquer outro que esteja aqui nesse presente século. Queridos, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Este foi mais um Momento ao Pé da Cruz. Antes de terminar, eu quero apresentar um livro a você que eu escrevi por esses dias. Esse livro é lançamento nosso. Chama-se O Manifesto de Jesus Cristo, uma abordagem exegética sobre o Sermão do Monte. Isso aqui é o capítulo 5 de Mateus. O 6 e o 7 a gente ainda vai escrever. Se você quiser adquirir esse livro, o WhatsApp está passando aí embaixo. Entra aí no nosso WhatsApp e pergunta como eu faço para adquirir o livro. Que Deus em Cristo te abençoe. E não esqueça de nos ouvir sempre na rádio 106 FM.5 aqui de Ouro Branco. Você que está na região de Lafayette, o Alto Paraopeba inteiro, né? Mais de 65 cidades do Alto Paraopeba nos ouve. Então você que está aí, que quer nos ouvir pela rádio, todo meio-dia e meia, o nosso programa Palavra da Cruz está no ar. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.